A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, quando vocês verem vídeo meu, já sabe, é refutação. O protestantismo vem dizer, alguns hereges, filhos das filhas de Lutero, que não existe na Bíblia, nem na igreja primitiva, não existiu a continuidade da confissão de pecado a homens. Assim eles o chamam, para galhofar do sacramento da confissão, para perseguir o Espírito Santo. Pois no sacramento da confissão, Jesus disse: recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Estou me referindo, não é, a João capítulo 20, versículo de 21 a 23, onde Jesus institui o sacramento da confissão, dando autoridade à igreja de absolver pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte final, não sabe eles, Protex, que diz que se a igreja não perdoar, não serão perdoados. É o caso deles apóstatas, não é? É o caso deles apóstatas. Eu vou mostrar, eu vou arrancar em poucos versículos, eu vou mostrar na Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia Sagrada, o sacramento da confissão, depois que Jesus subiu ao céu. Jesus instituiu aí em João, capítulo 20, versículo 21 a 23, que eu acabei de citar. E se nós pegarmos aqui, em Atos dos Apóstolos, preste atenção, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 18, diz assim: muitos dos que haviam acreditado vinham confessar seus pecados e declarar suas obras abertamente. Aqui está. E a Bíblia da CNBB, nesse versículo, capítulo 19, versículo 18 de Atos, diz que eles vinham confessavam seus pecados em voz alta. Por que na igreja primitiva era um pouco diferente do que se é hoje? Hoje só eu e o padre. Porque, meus irmãos, preste atenção. No século VI, a igreja percebe, os membros da igreja, os consagrados, os sacerdotes, os bispos, que o povo já não está mais confessando mais os pecados, porque era público. Vamos dar um exemplo não, vamos falar abertamente como era. Ia ter o santo sacrifício, a celebração da fração do pão, as pessoas que iam confessar antes chegavam ali diante do padre e confessavam ao público abertamente todos os seus pecados. Essas pessoas já não faziam mais isso, era assim na igreja primitiva. E aí o padre perguntava ao povo: vocês perdoam a ele? Aí o povo dizia: sim, perdoamos. Aí o padre ia e dizia: eu absolvo teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era dessa maneira na igreja primitiva a confissão. E eu vou mostrar para vocês que era assim, com Bíblia. Mostrar com Bíblia um caso sério que aconteceu na igreja de Coríntios. Um caso sério que aconteceu na igreja de Coríntios. Né? Veja só, nós estamos vendo aqui em Atos 19, 18, que eles iam confessar o que? Os seus pecados. Aí os apóstolos, os bispos, os presbíteros perguntavam ao povo: vocês perdoam? Fábio, você está repetindo, vou repetir 1 bilhão. Vocês perdoam? Sim, perdoamos. Então ele abençoa os teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era dessa maneira. Se você pegar 2 Samuel 12, 13, Davi confessou a Natan seu pecado, Natan disse: Deus perdoa o teu pecado. Veja, isso é absolvição. Mas não estou usando aqui, eu não vou usar o Antigo Testamento para falar desse sacramento, porque eles dizem que tem que usar só o novo, um dos apóstolos. Jesus institui e os apóstolos dão continuidade. Eu já mostrei na Bíblia os 7 sacramentos dentro dos evangelhos, os apóstolos dando a continuidade disso, desses sacramentos. É o caso que eu vou mostrar agora da confissão. Se nós pegarmos 1 Coríntios 5, acontece um caso de prostituição pesada na igreja de Coríntios. Olha o que acontece. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Ouvi dizer que constantemente se comete em vosso meio a luxúria,
E uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós uma pessoa que vive com a mulher de seu pai, a chamada madrasta. Madrasta. Então o cara vivia com a madrasta, ou seja, com a mulher de seu pai, tendo relação sexual com ela. Olha o que acontece com o cara. Versículo 5, vamos para o versículo 5, para não demorar. Seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. O que é isso aqui entregue a Satanás? Isso aqui era o modo na igreja primitiva da excomunhão. Ou seja, esse cara foi o quê? Excomungado. Meus irmãos, eu já fiz um estudo em cima disso, né? Vários estudos em cima disso. Desse cara que foi excomungado da igreja de Corinto. Ele passou 3 anos e meio afastado da igreja. Ele foi excomungado da igreja, para quando a igreja deu um tempo a ele, foi excomungado, né? Para que ele, com o tempo, se arrependesse desse pecado e pudesse buscar a igreja. Foi o que aconteceu com ele. Aconteceu com ele e ele volta reintegrado à igreja através do sacramento da confissão. Esse mesmo cara. Se vocês pegarmos, vamos para 2 Coríntios, vamos ver. 2 Coríntios, de 1 Coríntios 5 para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não enxergar a todos vós. Basta esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe afligiu. Aí está. Quem é esse homem? O do primeiro, esse homem, Paulo está falando, está se referindo a quem? Ao sujeito do capítulo 1 Coríntios 5. Não é? Ele foi excomungado. Naquela época, uma excomunhão na igreja primitiva era uma vergonha muito grande. Os cristãos passavam, olha, excomungado. Não é? Então era uma vergonha muito grande, diferentemente de hoje não, que hoje quem comete aborto é excomungado e recebe a excomunhão. Automaticamente. Mas na igreja primitiva, a excomunhão, o líder da igreja, dava ao bispo a excomunhão, né, ao pé da letra. Hoje não, nós sabemos, conhecendo a doutrina, o que leva uma pessoa a ser excomungada. E aqui nesse caso, Paulo diz ao bispo de Corinto que esse homem seja entregue a Satanás. Então o bispo da igreja de Corinto excomungou. E ele passou 3 anos e meio excomungado. Fora dos atos da casa do Senhor, fora do santo sacrifício, fora de receber, né, 3 anos e meio sem receber Jesus presente, vivo e real na Eucaristia. Aí Paulo está falando dele aqui, ó. Continua. Versículo 7. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo para que não sucumba por demasiada tristeza. 3 anos esse homem na tristeza. Então lhe veio o arrependimento e aí os seus parentes vai aos anciãos da igreja de Corinto e os anciãos da igreja de Corinto comunicam a São Paulo, né? Pedindo uma direção, porque esses anciãos da igreja de Corinto tinham sido ordenados por São Paulo. E aí São Paulo está dizendo agora para a igreja de Corinto, para os membros da igreja de Corinto e para os líderes da igreja de Corinto, os bispos, o seguinte. Versículo 7. Assim deveis agora perdoá-lo e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Verso 8. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, que está referindo à excomunhão do 1 Coríntios 5,6. A minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eras totalmente obediente. Olha onde vem agora a confissão. Veja, verso 10. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Então o que era que acontecia? O líder, o presbítero, o apóstolo, o bispo perguntava. Quando o sujeito vinha e confessava, no caso desse aqui, o pecado na igreja primitiva se tornava público. Por causa que todos ficavam sabendo porque ele estava... É o motivo por ser excomungado. Não é? Nem hoje nós sabemos que comete o aborto é excomungado.
Só que tem pessoas que cometem aborto por debaixo dos panos e está aí comungando, tomando um copo de veneno. Ou seja, o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Então, comendo e bebendo sua própria condenação. Então, o que é que acontece? Acontece que ele agora vai ser reintegrado. Aí São Paulo pergunta para eles: se vocês perdoar ele, eu perdoo. Porque na igreja primitiva era assim, meus irmãos. Se os membros da igreja dissessem, o sujeito ia lá confessar publicamente seus pecados, né? Tinha que ter lá um presbítero, um apóstolo, o bispo, tinha que ter, para dar a absolvição. Aí o que era que acontecia? O presbítero perguntava ao povo: vocês perdoam? O povo não dizia: não, nós não perdoamos. Porque se dissesse, Jesus disse: vocês não perdoaram, não serão perdoados. A parte B do 23 de João 20. Mas aí o que era que acontecia? Ele dizia: não, perdoamos. Então, o presbítero, o apóstolo, o bispo dizia: eu perdoo o teu pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era dessa maneira. Estou mostrando com a Bíblia esse herege que diz que não existe na Bíblia confessar pecado. Eu estou mostrando na Bíblia o sacramento da confissão com alguém que foi excomungado por 3 anos e meio. Porque estava tendo relação sexual com a madrasta. Foi excomungado pelos bispos da igreja de Coríntios por 3 anos e meio. Paulo pede para ele ser reintegrado outra vez depois de 3 anos e meio, porque ele está arrependido do que cometera, do seu pecado. Então São Paulo diz no 10, veja outra vez, ponga lá a lupa, para lá a orelha. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Pacatá. Aqui está. Então perguntava: vocês perdoam? Perdoamos. Então eu também perdoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, era dessa maneira a confissão na igreja primitiva. Irmão Fábio, por que a confissão agora só eu e o padre? Vou dizer o que eu disse no início do vídeo e vou repetir. Meus irmãos, é o seguinte. Os caras já não confessavam mais pecado. E a igreja estava vendo que os fiéis estavam escondendo os pecados. Já não tinha mais coragem, não tinha mais aquela intrepidez, que tinha aquela radicalidade, aquele zelo da igreja primitiva. Então no século VI, um grupo de monges fez essa experiência. Só a pessoa e o padre. A pessoa e o padre. E não é que deu certo? E ficou assim até hoje. Não precisa mais você chegar antes da missa, né? Procissão de entrada, ou você confessar o seu pecado publicamente e o padre dizer: vocês perdoam? Perdoamos. Então absolva os teus pecados no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é mais necessário. Só você e o padre agora. Ainda mais que os corações foram ficando duros das pessoas e tiveram experiências onde o povo disseram: não, nós não perdoamos. Caso sério de homicídio, de assassinato, pessoas se arrependeram por terem cometido tais homicídios e ir se confessar e o povo dizer na missa: nós não perdoamos. Qual é o pecado com arrependimento de coração que Deus não perdoa? Então o povo foi endurecendo o coração, então a igreja, né, os consagrados, viram, né, aí que o povo já não era mais tão, digamos assim, com um coração mais humilde para poder perdoar aqueles que estavam confessando. Então essa experiência de só a pessoa e o padre, e o confessor, deu certo. E é assim até os dias de hoje. Porque a igreja não mais precisa, necessita visitar o povo para perdoar alguém. Porque foi dado à igreja. Então a igreja veio teologicamente estudando. Então se percebeu que foi dado à igreja, aos consagrados, a autoridade de absolver pecado, não aquele povo. Por exemplo, se o povo dissesse, presta atenção, se o povo dissesse: nós perdoamos, e o presbítero não desse a absolvição, você acha que ele era perdoado? Mesmo o povo dizendo: perdoamos? Não era. Então a igreja teologicamente foi trabalhando em cima disso, foi observando que acontecia apenas o perdão dos pecados, e isso é bíblico apenas pelos consagrados, através do sacerdócio ministerial, a quem Jesus carregou de absolver pecados. Repito, João 20, do versículo 21 a 23. Então essa foi a forma correta. Então a igreja, né, perfeita como ela é, então agora é só você e o padre, só você e o bispo para confessar. E deu certo, e é assim até os dias de hoje. Por quê? 2 falhas aconteciam na confissão da igreja primitiva. Escondendo os pecados grandes, não estavam confessando por vergonha.
E em algumas missas, o povo já não perdoava mais os pecados. Alguns diziam, perdoamos, mas a maioria não perdoava mais os pecados daquelas pessoas que tinham cometido pecados terríveis. Né? Por exemplo, pecados por estupro, eles não perdoavam mais. Mesmo que o cara tivesse arrependido de todo o coração, chorado até a alma, eles não perdoavam mais. Então a igreja foi obrigada, digamos assim, a mudar. Porque era a comunhão que os fiéis tinham na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A comunhão era tanta que até a questão da canonização dos santos, ela vinha por aclamação popular. Morria um santo, o povo dizia santo, 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 o Papa aí canonizava. Então tudo isso foi tirado, sem mais perguntar a opinião do povo, que o povo já é um povo insubmisso, não é mais submisso à Igreja de Cristo. Basta você ver os dias de hoje a perseguição que os próprios católicos fazem ao Papa. Você acha que vai perguntar a um povo desse? Você acha que aquilo é santo ou não para canonizar? Você acha que deve perdoar ou não isso ali? Meus irmãos, olha a situação. A igreja perfeitamente, corretamente, ela mudou. Né? Não é que ela mudou o sacramento, continua a mesma coisa. Mas ela fez teologicamente, umas mudanças radicais e que deram certo. E por isso que alguns não aceitando, entraram no cisma. Veja só, versículo 10 outra vez. A quem vós perdoais, Paulo está perguntando ao povo, se vocês perdoarem ele, eu perdoo. Aí os bispos foram, o cara voltou, né? Os bispos apresentaram ao povo, ele confessou, o povo já sabia seu pecado, o povo perdoou, e o bispo deu a absolvição e ele foi reintegrado outra vez no corpo da igreja. Foi tirada a excomunhão dele. Então aqui estou mostrando com Bíblia, a palavra dele, porque são embaixadores. Se nós passarmos para uma folha, olha o que dizem. No versículo 20. Versículo 19, vamos lá. 1 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios. Porque é Deus em Cristo que reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. De que maneira? Por nossos lábios deu a mensagem da reconciliação. Então aí está. Então, por nossos lábios, os lábios dos membros da igreja, deu o ministério da reconciliação. A confissão é também chamada de reconciliação. Então esse homem foi o quê? Reconciliado com Deus através da igreja. Continua o verso. Portanto, desempenhemos o cargo de embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Aí está. É Deus mesmo que faz a graça acontecer. É Deus mesmo que perdoa na confissão, por meio do padre, por meio do bispo. Não é? É Deus mesmo que perdoa. Então, esse homem, durante 3 anos e meio, viveu na excomunhão, no sofrimento, na tristeza, até que bateu o arrependimento, 3 anos e meio, e aí São Paulo diz, então agora é a hora de recebê-lo na igreja. Se vocês perdoarem, eu perdoo. Aí está. A igreja primitiva era assim. A fé do povo era tão forte, que a comunhão era tão grande entre eles, na doutrina, que os membros da igreja, os consagrados, os apóstolos, os bispos, tinham que consultar o povo. Entende, meus irmãos? Vocês estão entendendo? É tirando o couro pelo sovaco, matando a cobra, tirando o couro dela, mostrando ela morta sem couro e dando veneno. Uma mosca aqui na câmera. E dando veneno para os sectários beber. Está refutado, está mostrei com Bíblia. Na Bíblia Sagrada, que o sacramento da confissão continuaram sim exercendo. Todos os sacramentos aqui, instituídos na Bíblia. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando todos os sacramentos nos evangelhos. Todos os evangelhos. E eu mostro todos os apóstolos exercendo esses sacramentos para com os filhos da Santa Mãe Igreja. Meus irmãos, não esqueça o like, compartilhe e se inscreva, porque está estacionado nos 1700. Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.